realidade. Primeiro é esse aí, ó, MST, ó, Movimento Sem Teologia. Esse tipo de gente, qualquer coisa serve. Qualquer teologia que arrepia, ele pega. Qualquer teologia que tem um cheiro mínimo de novidade, o indivíduo abraça. É gente que fica transitando pelas áreas de teologia sem nunca definir um foco. Daí a grande crise que a gente tem, como estava conversando aqui, sobre a questão da teologia sistemática. Pouca gente quer saber de teologia sistemática, porque é estranho. Exige mais tempo, exige mais esforço, mais estudo. Então qualquer teologia mais nova que surgir, ainda que ela não tenha base, fulcro, ela serve. Movimento sem teologia. Mas tem um movimento que eu acho que é ainda um pouquinho pior, porque esse cresce avassaladoramente, é o MSN, Movimento Sem Noção. Ambos movimentos são parasitas da irrelevância. Gente, o sem noção, o sem noceísmo gospel cresce absurdamente. Esses dias atrás eu estava num desses hotéis da vida aí peguei era sábado de tarde, existem dois movimentos, entre aspas, entre os seminaristas espalhados pelo Brasil, que carecem urgentemente de um choque de realidade. Primeiro é esse aí, ó, MST, ó, Movimento Sem Teologia. Esse tipo de gente, qualquer coisa serve. Qualquer teologia que arrepia, ele pega. Qualquer teologia que tem um cheiro mínimo de novidade, o indivíduo abraça. É gente que fica transitando pelas áreas de teologia sem nunca definir um foco. Daí a grande crise que a gente tem, como estava conversando aqui, sobre a questão da teologia sistemática. Pouca gente quer saber de teologia sistemática, porque é estranho. Exige mais tempo, exige mais esforço, mais estudo. Então qualquer teologia mais nova que surgir, ainda que ela não tenha base, fulcro, ela serve. Movimento sem teologia. Mas tem um movimento que eu acho que é ainda um pouquinho pior, porque esse cresce avassaladoramente, é o MSN, Movimento Sem Noção. Ambos movimentos são parasitas da irrelevância. Gente, o sem noção, o sem noceísmo gospel cresce absurdamente. Esses dias atrás eu estava num desses hotéis da vida aí era sábado de tarde, peguei o controle e fiquei assistindo o programa de crente na televisão. É de chorar. É o movimento sem noção na mídia. É terrível. São coisas absurdas, monstruosas, sem mínima noção do que está sendo dito e para quem está sendo dito. É pior ainda. Tudo gira em torno do moneicentrismo, centralizado no que tem que arrancar de alguém. É aquela lógica de fazer você chorar, amolecendo seu coração para derramar no bolso. É sempre assim. Isso é um perigo mortal. A gente sucumbe diante dessa lógica cruel que avassaladoramente cresce. Grande parte do que eu vou dizer aqui, tomara que vocês entendam, quem é seminarista só vai entender de verdade daqui 10 anos, quando vocês estiverem nos púlpitos da vida, despidos de toda a ilusão, falando para as donas de casa, para pessoas que não têm o mínimo conhecimento e que têm a grande tendência de entender tudo errado. Aí você vai sentar num dia e vai falar, caramba, não é que o cara tinha razão? 10 anos é o mínimo que eu peço. Porque quando a gente começa a entrar no cerne da vida, nas missões urbanas, nas cadeias, nos hospitais, não interessa muito a beleza do discurso, mas o quanto é possível fazer cada palavra ser encarnada de graça. João capítulo 1, versículo 14. Jesus Cristo veio cheio de graça e verdade. Se ele viesse só em verdade, nem eu nem você estaria aqui. Que a verdade é cruel. Ela fala quem é alto, quem é baixo, quem é bonito, quem é feio e acabou. Mas a graça enxerta nas feridas que a verdade faz bálsamo e produz cura, realização, postura. Essa é a chamada que a gente precisa entender. Grande parte do que eu vou dizer aqui só você vai conseguir entender quando estiver nessa mistura. Quando estiver na realidade pastoral, nas missões urbanas, no meio dos gemidos da rua. Só que tudo que eu vou dizer aqui, apesar de muita gente só entender lá na frente, na vida, serve como horizonte aqui hoje. Serve como utopia. Eduardo Galeano escreveu uma das frases que eu acho mais bonitas. Ele disse assim, ó, o horizonte está lá e eu estou aqui. Se eu der um passo na direção dele, ele afasta um passo. Se eu der 10 passos, ele afasta 10 passos. Se eu andar 1 quilômetro na direção do horizonte, ele vai afastar 1 quilômetro. Então ele dá um brado, então para que serve o horizonte? E ele responde, serve para me tirar do lugar. Me faz andar. Tomara que hoje essa palestra seja uma espécie de horizonte utópico para você. Te tire do lugar, te faça andar. Areje as ideias. Faça a gente sair daqui um pouco mais leves. Eu não sei porquê, mas geralmente em ambientes de teologia existe uma certa densidade, né? Porque a gente tem uma incrível vontade de ser mais do que já somos. Como é bom a gente saber que estamos aqui hoje meio que heróis da resistência. Num tempo onde pouca gente gosta de pensar, a gente está fazendo esforço para isso. É bom.
O fato de estarmos aqui já é um grande milagre. O seminarista vive no que eu chamo de tensão entre Provérbios e Eclesiastes. Sabe o que é isso aí? Entre a tentação de entender a vida só pelos livros e transformar a literatura em literatura, e a tentação de fazer com que Eclesiastes se transforme só num tédio monstruoso. Por exemplo, você chega em Provérbios, tem um texto: ame a sabedoria e viverá. Esse aí é a receita da vida. Olha que maravilha, ame a sabedoria e viva. Aí você vira as páginas, chega no Eclesiastes: toda sabedoria é cansaço e enfado. Aí eu faço o quê? Fico com o lado A ou o lado B? É estranho, né? A gente vive nessa corda bamba, nessa tensão. Talvez seja por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus coloca os dois polos da vida: Pai Nosso e livra-nos do mal. Ao longo da vida a gente transita nas duas pontas, entre o Pai e entre o mal, entre as realidades da glória e as realidades do caos. Nós estamos sempre na tensão, sempre na corda bamba. Por isso é difícil, eu sempre tenho um pé atrás com gente que tem certezas demais. Você já viu gente que bate no peito demais e fecha todas as questões? É um perigo. É bom quando a gente aprende que estamos entre, e estar entre é o grande risco. Só que é exatamente aí que a gente está maravilhosamente vivo, quando estamos entre, participando dos riscos. Está dando para entender? Espero que não. Então, vamos refletir sobre algumas coisas mais interessantes dessa conjuntura toda. Primeiro, fazer uma radiografia do Brasil contemporâneo, do spray de pimenta à água benta. É o que a gente está vivendo hoje. Brasil contemporâneo é uma loucura, uma tortura. O Brasil é um país sui generis, um país onde poucos têm milhões e milhões vivem de migalhas. O Brasil é um país de contrastes abismais. Você tem riqueza e miséria separados por uma esquina. Em São Paulo tem uma dessas esquinas que são impressionantes. Você está no shopping e você olha pela janela e vê a maior favela da América Latina, da janela do shopping. São Paulo e Brasil é isso. Um país do frenesi, e o pior, olha o frenesi, evangelástico. Sabe quem é o evangelástico? É gente que estica número para dar impressão de poder. Por exemplo, a gente vê muito isso em movimentos onde o indivíduo gosta de chegar na televisão ou em algum momento e contar uma coisa. Você já viu que, por exemplo, pregadores evangelásticos, eles sempre trabalham com número fechado? Estive numa cidade ontem e ganhei 200 pessoas para Cristo. Ele conta quem veio, quem trouxe e quem estava do lado. É o evangelástico, abraça tudo. Evangelástico é um problema. A gente gosta da tentação dos números, de pegar um número e achar que esse número vai definir poder, definir qualidade de teologia. É um perigo. E essas confusões nos levam para isso aqui, ó. Ficamos entre, de novo, numerolatria e numerofobia. Gente que adora números e gente que tem certo medo de número. São dois extremos. Achar que número demais é qualificação de poder ou ter medo do número demais. Nessa confusão toda, a gente monta um pequeno panorama de quem é o Brasil evangelástico de hoje. O Brasil é um país que ouve diariamente o grito da injustiça. É um país onde a televisão paga 6 milhões de reais para um rico emagrecer, mas não paga metade disso para o rico emagrecer, né? E não paga nem a metade disso para engordar as crianças pobres do sertão nordestino. De vez em quando eu gosto de dar uma olhada em umas revistas, só para ver um pouco dessa disparidade que existe no nosso país. País do pré-sal e da cracolândia, da esperança e do medo, dos pessimistas e dos sonhadores. É país de belezas e tristezas, densidade e leveza, confusão e pouca certeza. Sabe o que é pior? É um país de um grupo de evangélicos hoje que já não faz tanta diferença. Quer ver uma coisa? Se você estiver na cozinha da sua casa, mexendo com carne, por exemplo, aí pega aquela faquinha bem fininha e ela passa um corte. Sabe aquele corte fino que não dá nem para sangrar direito? Mas se cair um pouquinho de sal aqui dentro, o que acontece? Arde muito. Talvez esse seja o problema do evangelicalismo brasileiro. Jesus disse que a igreja é sal, só que ela não arde na ferida do mundo. O Brasil é um país de feridas abertas e ela não arde mais, ela não tem diferença, não faz diferença. E é preciso fazer diferença. O que eu quero fazer aqui hoje é dar um grito, que a gente entenda isso, que a gente saia, faça uma diferença verdadeira, genuína. E se tem alguém que pode fazer isso, eu estou de frente deles, potenciais. Pessoas que vão fazer alguma coisa lá, vão falar para outras comunidades, vão reproduzir, jogar ressonância disso. Senão a gente se transforma só num grupo de pessoas repetindo verdades vazias o tempo todo, sem ter vamos colocar assim, sem ter um desdobramento prático daquilo que a gente faz. Nos últimos e nos próximos anos, o Brasil teve e terá grandes eventos, todo mundo sabe disso. Eventos esportivos, políticos, religiosos, sociais, eventos que mostram um pouco mais da veia confusa do Brasil. Eu estava observando esses dias, em cada evento grande desse que o Brasil tem, a gente vê pela mídia o que acontece de confusões. Por exemplo, isso aqui, ó.
A Cafusa, a bola da Copa. Eu estava vendo no site da FIFA, diz que a bola da Copa é uma homenagem à identidade brasileira. Aí colocaram lá, entre parênteses, identidade brasileira, 2 pontos. Carnaval, futebol e samba. Mas, gente, carnaval e samba não é a mesma coisa? Então, nem na frase a gente tem uma identidade correta. Né? Carnaval, futebol e samba, ou seja, é a mesma coisa. Está dando voltas. E aí a gente não sabe direito o que é Cafusa, se somos confusos, quem é o fuleco. Na bola da Copa a gente já tem um pouquinho do que é a confusão brasileira, a radicalidade da gente. Em outras palavras, a gente cresce num país que não consegue até hoje definições. Tem um lado bom nisso e tem um lado ruim. O Brasil é mistura, é doideira, a todo momento. Tentar colocar no Brasil de hoje uma teologia toda fechadinha, enquadrada e terrível é complicado. O Brasil é país da ginga, do drible, país do futebol. Na esteira das confusões também vieram as manifestações. Um misto de beleza e caos, tipicamente pós-moderna, uma multidão que marchava sem saber direito por quê. Olha que interessante, numa dessas entrevistas que eu assisti, eu estava lá vendo aquela manifestação, aquela coisa toda, milhões de pessoas na rua, aí vem uma moça correndo, e a moça está com a camiseta de Che Guevara, eu não sei porquê, mas tudo bem, camiseta de Che Guevara, e a jornalista para ela e pergunta, e aí, qual que é a lógica da manifestação? Estão marchando pelo quê? E ela assim, ofegante, responde, olha, nós estamos aqui, entendeu? Tipo assim, porque... Entendeu? Achei muito legal a interpretação dela. Nós estamos marchando por uma reticência brasileira tremenda, impressionante. É igual aqueles caras que vão na marcha da maconha e colocam eu fui? Ponto de interrogação. Tem muita gente vivendo nessa confusão generalizada, complicada, sem saber direito o que é. Esse é o Brasil das confusões, Brasil das crises. E quando você olha para a igreja é mais interessante ainda, porque as nossas manifestações são mais ou menos iguais. As marchas para Jesus, né? A gente marcha direito sem saber porquê, né? E é um barato, a gente vai lá e pula, e chora, e grita, e depois volta para a igreja com a cara de triste. É estranho isso. No Brasil de hoje a gente tem o evangelicalismo das paródias. E quando a gente olha para esse evangelicalismo, nós temos igrejas dos nomes bizarros e práticas bizonhas, a teologia policialesca que monitoram com uma preocupante e suspeita intensidade a sexualidade alheia, numa tentativa ridícula de ocultar outros desvios. É a velha lógica do pecadinho, pecadão, né? E a gente vai criando evangelicalismo de paródias. Por exemplo, pensa por um minuto, que mensagem está passando um indivíduo que tem um carro e que está dirigindo imprudente, arrebentando tudo e todos, e ele coloca o seguinte adesivo no carro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É estranho, né? Nos Estados Unidos um cara colocou um adesivo no carro dele assim, ó: cuidado, Deus ainda não completou a obra em mim. Imagina o que ele vai fazer no trânsito. É a lógica da teologia meio confusa que a gente vive no Brasil de hoje. Em outras palavras, quem que é o Cristo do cristianismo tupiniquim? Eu estava lendo um tratado de sociologia e o escritor diz que o Cristo das igrejas, de certa forma, incorpora mentalidades do Cristo da cultura popular. Por exemplo, no Brasil você tem sempre um Cristo morto. Pode notar, ele é sempre apresentado morto. Segundo, ele é sempre um Cristo frágil, pálido, esquelético, amarelo. Terceiro, ele é sempre um Cristo que não inspira respeito. Você vai numa borracharia, tem um pôster de uma mulher nua e o crucifixo do lado, sem o menor respeito pelo Cristo ali colocado. Quarto, ele é um Cristo sem razão de ser. Se você fala numa igreja que Jesus está ali, não tem muita graça não, mas para encher de anjo aí fica legal, né? A lógica é que entra por outras vias na igreja a mentalidade de um Cristo bipartido, um Cristo que é feito de pequenas colagens. E a gente vai pegando do imaginário popular e pescando um Cristo meio abobalhado. E é um perigo. O Cristo tupiniquim é isso, ele é a mistura de tudo e de todos. É um Cristo estranho, um Cristo deformado. E a quem cabe a restauração da imagem de Cristo? De quem é a responsabilidade dessa pregação genuína, de trazer o Cristo de volta? Joseph Cook escreveu que nós mais precisamos hoje é da cristianização do nosso cristianismo, porque estamos conseguindo viver um cristianismo sem Cristo, um cristianismo afastado da cruz e um cristianismo que inverte os polos do discipulado. É a tentação de Marta: Maria está no teu pé e não incomoda, manda ela vir me ajudar, dando ordens ao mestre. A inversão do discipulado. A gente faz isso. O que eu quero hoje é que a partir dessa conversa nossa, o Espírito de Deus gere em nós o desejo de restaurar essa imagem, de pregar no púlpito uma verdade genuína de quem Cristo é. A gente tem isso na Bíblia, é só trazer isso de volta. Como diz um escritor antigo, o Cristo do Novo Testamento talvez seja o segredo mais bem guardado da igreja. Quando a gente olha para esse Cristo tupiniquim, tem uma coisa mais séria ainda. O Dr. Augusto Nicodemos postou no seu blog que em 2011 foi feita uma pesquisa no site da revista Forbes.
E a pesquisa perguntou aos brasileiros, o pesquisador, quem que era a personalidade mais importante que vinha à mente quando perguntavam para ele. Aí pesquisaram para várias pessoas e chegaram à conclusão estranha de que Cristo fica em 5º lugar na preferência nacional dos brasileiros. Sabe quem ganhou de Jesus na pesquisa? Angelina Jolie, Lula, Silvio Santos e Bill Gates. Jesus ficou em 5º. E eu acho que é porque o Neymar ainda não estava jogando tudo. Porque desde que o Senna morreu, a cadeira do ídolo nacional brasileiro está vazia. Tentaram sentar o Ronaldo, mas não coube. É ou não é? Então, de lá para cá, a coisa está vazia. Estamos procurando alguém. Aí a gente fica tentando encontrar alguém e não põe Jesus. Jesus nunca foi o cara do Brasil. E nós precisamos voltar para o senso de quem é Cristo. Ainda tem gente que consegue, depois de tudo isso, ostentar a frase: o Brasil é do Senhor Jesus. Será? Eu queria que você pensasse por um minuto nessa lógica. Que diferença faz Cristo para você? Quem que é Cristo na sua ideia, na sua vida, na sua teologia? Por que defender Jesus? Por que viver com Cristo? Quem é Cristo para nós? Faz diferença estar com Jesus, em Jesus, para Jesus? Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas? Tem diferença isso? Será que o que a gente canta, prega e vive nas igrejas hoje não mostra um cansaço, uma cristologia do cansaço? Por exemplo, a hinologia brasileira é triste. O que se canta nas igrejas é de dar dó. Não é? Por exemplo, eu tive numa igreja mesmo que é um mantrazinho gospel terrível e que não termina nunca, 30 minutos. E o indivíduo ainda acha que não cantou o suficiente, tem que ministrar ainda em cima da ministração já ministrada. É impressionante, é um ciclo eterno da mesmice gospel. Até beirando a paranoia. Você está quase desistindo de ser crente, ele termina a música. É ruim ou não é? Quem que Cristo é para nós? Quem é Cristo para a sua teologia, para a sua vida, para o seu ministério? Quem é Cristo para você pós-faculdade? Quem é Cristo para você quando senta diante dos livros? Jesus para você é uma matéria de teologia? Um adendo de cristologia? Quem é Jesus para você? Um Nietzsche piorado? Quem que é Jesus? Um Che Guevarazinho gospel? Quem é Jesus para nós? É tão difícil responder isso, é ou não é? E eu não quero que você levante aí agora e faça uma resposta maravilhosa, extraordinária, porque não é Cristo. O Cristo da Bíblia é um Cristo completamente diferenciado. Ele é humilde, simples. Ele é capaz de parar de pregar para segurar a criança no colo. Ele é capaz de arrastar a sandália na Palestina, dormir no barco. Ele é capaz de parar debaixo de uma árvore e chamar o único cara que ninguém quer para dormir na casa do cara. É um Jesus que encanta. É esse Jesus que eu queria que a gente resgatasse, o Deus do encanto. Jesus que anda com a gente, conversa com a gente, vive com a gente, encarnou graça, viveu aqui, teve essa dimensão de estar aqui, no meio das confusões que a gente vive. Deu para entender? Segundo, seminaristas na Idade Mídia, os desafios e tendências. Esse termo Idade Mídia foi criado pelo professor da Uninove, Gabriel Perissé, que é um escritor e palestrante. Esse termo evoca muito bem a era da interatividade que a gente está vivendo. Idade Mídia. Se já houve uma Idade Média, nós estamos na Idade Mídia. Nós estamos vivendo uma era disso aqui, ó, infoxicação. Sabe o que é isso? É um indivíduo intoxicado pelo excesso de informação. Hoje a gente acha mesmo que muita coisa na cabeça significa muita coisa no coração, e nem sempre é assim. A infoxicação é um perigo. E tem muita gente vivendo infoxicado hoje. Não é fácil ser seminarista na Idade Mídia. Parece que é, mas não é não. Ser seminarista na Idade Mídia é um problema. O próprio termo em si, seminarista, está em declínio. Perdeu muito do seu glamour. Numa época de cursos teológicos a granel, de faculdades teológicas em cada fundo de igreja, assumir-se seminarista, estudioso de uma teologia séria, numa instituição séria é revolucionário. Por isso que eu indico a FTSA em tudo quanto é lugar que eu vou. Poderia indicar milhares de outros seminários, até da minha denominação. Só que a minha denominação tem a irritante mania de fazer o camelô teológico. Abrir um banquinho aqui e fazer é horrível. É bom quando a gente tem uma teologia com base, com fulcro, sustentabilidade. Dessa conversa aqui, ó, às vezes, o que você aprende mais em teologia é nessa conversa do que às vezes propriamente dita numa sala de aula. É na comunhão, na unidade, estar junto, trocando ideia, fazendo parte um do outro. Vou pedir uma coisa a vocês. Quando vocês se formarem, não sumam, desapareçam da vida do outro. Esse é um grande problema teológico. Eles terminam e somem. Vai cada um para o seu lado. E aí cada um sozinho tenta enfrentar o mundo. Terminem e continuem juntos. Se encontrem, troquem ideias, troquem experiências, vivam juntos.
Você não precisa fazer com que 4 anos de faculdade, depois que termine, fica só uma lembrança e aquele chatíssimo encontro de ex-alunos para saber quem tem bigode e quem não tem. É fazer a coisa virar de verdade, estar junto, conversar, voltar. Não é bom? Trocando ideia. Por exemplo, eu estou aqui porque eu e o Fábio, apesar da gente ter terminado fora, continuamos juntos. Trocando ideia, entendendo um outro tempo, participando de outros movimentos. É bom, não é? Quando a gente tem essa comunhão, essa proximidade. Senão a gente fica infoxicado. E aí a gente fica naquela tentação de um monte de coisa, acumular um monte de coisa. E quanto mais fala, mais sai. Aquela coisa assim, meio a googlização da existência. Não precisa disso. Porque o que nós temos hoje nas igrejas é uma McDonaldização da fé. Tudo muito, sabe? Amo muito tudo isso e eu não gosto de nada daquilo. É bom a gente aprender a desenvolver com calma uma base para a gente entender que não precisa cair nesse pecado aí, ó, de ser infoxicado. A cabeça gigante, mas o coração pequeno. Olha que interessante, o problema é que, influenciados pela sociedade da pressa, muitos seminaristas caem na ilusão do falso conhecimento, que é isso aí, ó. Compram milhares de livros, mas não leem nenhum. É mais ou menos o cara que faz curso de mergulho, mas tem medo de nadar. É ruim, não é? Por exemplo, tem alunos que você chega na biblioteca dele, ele tem 15 livros de cristologia, mas nunca leu Jesus do Novo Testamento. Ele tem 400 comentários sobre Tiago, mas nunca leu a carta de Tiago. Ele tem todos os livros e não lê nenhum. Eu tenho um amigo que ele compra os livros, depois quando troca de capa ele vende o velho e compra a capa nova e bota lá, mas nunca lê. Ou então lê a orelha, a introdução e o final do livro. Só para ter aquela intertextualidade. Você conversa com ele, sabe todos os livros, tem todos os lançamentos. Você fala, meu Deus, esse cara lê muito. Não leu nada, porque é infoxicado. Não consegue ler. E eu vou dizer uma coisa para você. A preguiça é um problema sério no meio do seminarista. Tem um provérbio antigo que diz que o preguiçoso tenta o diabo. Imagina, o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. E há muita gente que faz isso. Os rabinos têm um provérbio que eu acho maravilhoso. Os rabinos dizem assim, ó, deixe um livro aberto sobre uma mesa e até o vento vira a página. Só o preguiçoso não lê. É que dentro do ambiente de seminarista, a gente tem um problema muito sério. É o que eu chamo de síndrome da letra C. O indivíduo entra no seminário, no primeiro ano ele entra crente. É sempre assim. Segundo ano ele fica crítico. No terceiro ano ele fica cético e no quarto ano cínico. De vez em quando ele volta a ser crente. E se ele sair cínico, ele leva esse ser para a igreja. Ele só faz cruzeiro, cruzada, campanha, carnaval, conferência, menos cruz. Ele não consegue ficar em Cristo. É triste. Alguns se arrependem e voltam para a cruz. Qual que é o seu caminho, o seu itinerário? Para onde você vai? Sabe o que é interessante? Se a gente for olhar para a síndrome da letra C, eu lembro muito bem quando estava no segundo ano. No segundo ano a gente chega na igreja assim com aquela sensação de conhece demais, né? É estranho isso. E a gente fica muito crítico, a gente avalia hino, corinho, metade de uma palavra, apresentação, roupa, a gente avalia tudo. A gente anda como se fosse um holograma existencial, tudo passa pelo nosso crivo. Engraçado que nada tem nossa aprovação. A gente não aprova nada, vê tudo, mas não aprova nada. O tempo passa e a gente vai perceber que quem não estava aprovado era a gente. É aí que a gente volta para uma das letras C mais interessantes de todas: caráter. Teologia sem caráter é tragédia. E é preciso a gente redescobrir esse Czinho aí, C do caráter. Quando a gente tem caráter, a gente lê o livro até o final. A gente faz a prova porque quer fazer, não porque tem umas colas que também é a letra C. Né? A gente vai aprendendo com calma, vai entrando na vida, vai desenvolvendo uma teologia mais pura, mais perto de Jesus, de Cristo. Guardem isso, coloque isso no cerne da sua vida. Tem um escritor chamado Woodhouse, P.G. Woodhouse, que ele disse uma verdade incômoda. Existem mentes que são como uma sopa num restaurante de quinta categoria. É melhor não mexer. Imagina. E esse tipo de mente invadem as nossas escolas. O Ministério da Saúde Mental adverte: mergulhar fundo em ideia rasa pode acarretar a paralisia do seu pensamento. Tem muita gente que não deveria, de fato, mexer com teologia. Você já viu gente que mexe com teologia e se demoniza? É estranho, não é? Por exemplo, tem muita gente que quer estudar, mas tem medo de se envolver com teologia. Porque nós temos pessoas que viram quimeras teológicas, monstros. E eles não conseguem se libertar disso. Até das projeções que eles colocam. E o mundo deles gira em torno só de si mesmo. É estranho, é ativista. A todo momento dando volta sem sair do lugar. Tem um escritor que disse que o ativista nada mais é do que um preguiçoso. Porque ele faz tudo o mais rápido possível para sobrar mais tempo para descansar. Então ele é o preguiçoso por excelência. É o ápice da preguiça.
Não é o cara que fica parado, é o cara que faz muito. Faz mal feito, faz de qualquer jeito para sobrar mais tempo para descansar. Só que nunca sobra tempo e ele morre no ativismo. Faz muito, mas não faz nada. Porque levanta poeira, mas não tem o que ter. Não tem manchete, mas não tem conteúdo. Rótulo, mas não tem essência. Essa aqui talvez seja a configuração perfeita de muita gente que se envolve no ambiente teológico hoje. Sabe o que é estranho? Uma das razões porque eu gosto de falar da FTSA ou de outra faculdade é porque dentro da faculdade, de certa forma, você já quebra aquela mentalidade do gueto, igrejeira. Não há nada pior do que você fazer uma teologia apequenada dentro de um sistema religioso. Porque o que você está fazendo não é teologia, é um pensamento teológico a respeito de um processo. E tem tanta gente fazendo isso. E hoje é pior ainda, tem igrejas, por exemplo, que elas são altamente exclusivistas. Quando você entra no seminário teológico, eu fui dar uma palestra na igreja dessas que nunca mais. A minha oração é: Senhor, teu Espírito faz lembrar, mas faz aquele lá esquecer de mim. Porque é absurdo. Até o jeito de falar é ensinado, é uma técnica. O jeito de falar, a hora de virar, a imposição, as pequenas lógicas bandidas, são lógicas de uma teologia canalha. Por exemplo, vem aqui pela minha fé. Se der certo, foi a minha fé. Se der errado, você usou a sua. Não é uma lógica bandida. Isso é ensinado como técnica. Dentro de um seminário, dentro de um curso. O jeito de falar, o jeito de replicar, o jeito de virar, como tratar a Bíblia. Até a versão bíblica você tem que ser, ao invés da NVI, a NVA. Nunca vi antes. Né? Todo dia alguém arruma uma coisa diferente para, né, incorporar o sistema. É muito perigoso isso. Quando isso acontece, sabe o que vai gerar? Um grupo de pessoas com a falsa sensação de conhecimento. Você tem um diploma na parede, mas não tem nada no coração. Eu elenquei aqui pelo menos 3 desafios que mais cercam os seminaristas na idade média. São inúmeros, mas para não correr muito, 3. Primeiro, o desafio do conteúdo numa era de banalidades, que é o desafio de pregarmos a Bíblia e não as futilidades que a gente busca no Google ou na Wikipédia. Irmãos, desafio do conteúdo numa era de banalidades. Como é difícil ter conteúdo nas pregações e principalmente no que se canta hoje. Porque no Brasil de hoje, grande parte da teologia das igrejas é feita a partir do que você canta, não do que você prega. Se os membros das igrejas tivessem a atitude que eles têm em relação aos hinos, com a palavra pregada, a igreja já era outra no Brasil. Porque no Brasil você canta uma música no culto. Se os irmãos gostarem, ela vira doutrina, e há de quem falar contra. Não é? Pode ser até um hino espírita, por exemplo, remove a minha pedra. O morto cantando é espírita, né? Mas tudo bem. E aí a gente vai criando uma série de coisas. E vai montando todo um padrão. O importante é mexer com o sentimento. Mexer com o sentimento, o indivíduo acha que é verdade, né? A verdade passa pela pele, ela é sensitiva. Então, tocou em mim, chorei, a verdade virou doutrina. E quando você vai puxar a base, a essência, o conteúdo, não tem nada. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não confunda conteúdo com verborragia. Com gente que fala muito e ninguém entende nada. Já pensou chegar aqui para fazer uma aula inaugural, encher de termos teológicos, de mais coisa, e você fica aí babando, doido de vontade de ir embora, querendo dormir? É ruim ou não é? Tem muita gente que acha que conteúdo é isso, é criar uma série de coisas, até você falar: meu Deus, esse cara sabe demais e eu não sei nada. E quando isso vai fazendo, a gente faz aquela distância. O semideus lá em cima, no Olimpo da teologia, e eu aqui embaixo no limbo. Não chego nunca. O contrário é que é gostoso, é convidar as pessoas para entrar na reação, nessa dimensão de liberdade que a teologia oferece. Conteúdo numa época de banalidades. Uma frase antiga diz que a fé consegue enxergar no banal o que os olhos banais nunca viram. É isso que a gente tem que redescobrir. Segundo, o desafio da alegria numa era de correria. Irmão, pelo amor de Deus, chega de um exercício teológico triste, pesado, sofrendo de densidade, de gravidade, invertendo a lógica abençoada do Salmo 30, verso 5. O que diz o Salmo 30, verso 5? O choro pode durar uma noite, a possibilidade está no choro. Qual que é a certeza do texto? A alegria vem pela manhã. Como que crente lê esse texto? Crente lê esse texto assim: o choro vai durar umas 15 noites, e se eu estiver vivo, a alegria talvez venha de manhã. É ou não é? É o pessimismo gospel. É interessante que existe uma lógica aí. Sabe o que eu quero que você entenda? É preciso trazer de volta a alegria. Tem uma moça que disse assim: meu pai era um presbítero tão fiel que em toda a sua vida ele nunca cometeu um prazer. Imagina, gente que vive de uma teologia perigosa, fechada, densa, que não sorri nunca, que não tem leveza, não tem alegria. Ele faz teologia como quem faz uma vampirização, um Blade divino, caçador de fantasma. Ele não consegue ficar feliz, não tem leveza, não tem alegria. Eu não sei por que o cara ser humorista ele tem que desviar, porque na igreja não tem espaço para humorista, né?
Uma coisa que eu queria pedir para você, resgate a arte. Se tem uma coisa que falta na igreja de hoje é o artistério, o ambiente do artista. A música, o teatro, a dança. A dança é o jeito de você convidar um desafinado para cantar. É bom, né? O baile da graça. Olha que legal, né? Fazer valer a alegria, ter de novo a sensibilidade, a leveza. A gente vive uma teologia muito complicada, muito séria. Até os nossos livros de teologia já são meio estranhos, né? Tem umas capas assim nebulosas e tal. Não falta um pouco de alegria? Eu não sei se é verdade, mas dizem que lá na igreja católica, antes do indivíduo, uma das coisas que ele tem que fazer para provar a vocação para o sacerdócio é prova de alegria. Tomara que seja verdade. É preciso que tenha alegria. Grande parte das pessoas que eu vejo hoje vive de um cristianismo triste, pesado, chora o tempo inteiro. Você cumprimenta o irmão e ele está uma carga absurda. Você já viu isso? Gente estranha, fechada. Por exemplo, na igreja da minha infância, era uma igreja do terrorismo infantil. Cuidado, olhinho com o que olha e mãozinha no que toca. Sabe aquela coisa de não olha debaixo da cama que é cheio de monstros? Eu olhei e estou lá até hoje. A gente vivia numa igreja perigosa, era impossível ser feliz. Hoje no meio cristão parece que é impossível e mais do que isso, é proibido ser triste. Você chega em umas igrejas hoje, por exemplo, é interessante isso. Você é obrigado a sorrir, ainda que falsamente. Não é uma verdadeira alegria. Sabe onde o exercício mais tremendo da teologia acontece? Quando ele é feito na alegria. Que alegria é essa? A alegria de saber que o Espírito está me levando à descoberta das verdades da fé. O mergulho nas Escrituras, o conhecimento da palavra, a forma como eu me interajo com as outras pessoas, a base que dá para a igreja, a convivência com os irmãos, a comunhão, a unidade, tirar essas coisas só do ambiente, do texto e trazer para a vida. Não tem nada mais alegre do que isso. Ao passo que a coisa mais triste que existe é ver alguém que tem um conhecimento sobre Deus, mas nunca experimentou. Aí se cria uma ilusão, gente que está com a alma doente, mas está vendendo cura. Pior, é o vendedor de Deus, ele vende um produto que nunca usou. É estranho, não é? Terceiro, desafio do equilíbrio numa era das intensidades irresponsáveis. É preciso resgatar um exercício teológico que promova a redescoberta de uma teologia espiritual e uma espiritualidade teológica. Os dois. Teologia espiritual não significa coisa mística, mas uma teologia que consiga mexer com esse lado de dentro do humano. E uma espiritualidade teológica também não significa aquela coisa estranha, pesada e densa que eu acabei de falar. Mas é uma espiritualidade que consegue dialogar com as coisas de dentro sem se transformar em misticista. Consegue ter base teológica para aquilo que está dizendo, para as experiências que experimenta, né? Nós precisamos ter essa coisa que eu estou colocando, esse equilíbrio. Porque eu coloquei aqui, ó, uma teologia espiritual, uma espiritualidade teológica, para a gente não cair no frenesi de uns, nem nos vícios dogmáticos de outros, mas uma teologia do coração e uma espiritualidade da cabeça, que faça pensar e sentir, que não tenha uma dicotomia aqui, ó, eu só penso ou eu só sinto. Quando isso acontece, a gente cria essas igrejas estranhas, onde todo mundo só sente, onde todo mundo só pensa. É aquela coisa esquisita que não tem o equilíbrio do Salmo 23, Senhor e pastor. Só tem Senhor, ele só bate, ou só tem pastor, é flex, light, clean, não tem o equilíbrio. É preciso ter os dois. O dia onde eu me envolvo com o Senhor, o dia onde eu me envolvo com o pastor. A sexta-feira da crise e o domingo da glória. Essa dimensão equilibrada da vida. Eu coloquei aí, ó, intensidades irresponsáveis, porque, gente, infelizmente ainda temos essa mania de achar que a forma como a gente expõe, o grito que dá, o murro no púlpito, faz ainda alguma diferença. Não faz. Ela só mexe com sensações, mas não tem muita diferença. Eu vou dizer uma coisa para você que é muito séria. O diabo não vai te impedir de ir na igreja, mas ele vai fazer você ir tantas vezes até isso se tornar um hábito. O diabo nunca vai te impedir de abraçar o irmão, mas vai fazer você abraçar tão apertado até matar sufocado, porque não tem nada tão parecido com o abraço do que o estrangulamento. O diabo não vai impedir você de falar o nome de Deus, mas vai fazer você falar tantas vezes até se tornar numa marca de alta rentabilidade, que você usa para o seu próprio prazer. O diabo não vai te impedir de estudar teologia, mas vai fazer você estudar e aprender igual ele, olhando Deus, convivendo com Deus, mas não tendo vida com Deus, morrendo sem Deus. Desse ponto de vista, o diabo foi o primeiro teólogo. Estava lá em cima, viveu tudo, discutiu com Deus e saiu de lá sem Deus. É ruim, não é? Dentre as tendências, eu destaco algumas. Primeiro, a vida pelas mídias sociais. Isso aí todo mundo conhece, né? Gente, o Facebook está se tornando uma espécie de termômetro da miséria teológica dos evangélicos. Se você quiser chorar, dá uma olhada no Facebook de crente. É um absurdo. É cada frase, é cada coisa, é cada positivismo gospel. O que nós podemos fazer hoje
é não cometer o pecado da alienação, mas aprender a usar as mídias sem sermos destruídos por ela. Não precisamos criar novas quimeras. Isso aqui que é o lado bom da EAD, do ensino à distância, de você usar o seu Face, Twitter e coisa mais aí para alguma coisa que seja relevante de verdade. Porque, gente, é difícil. Eu estava olhando esses dias mesmo no Face de uma irmã, eu até uso isso quando eu falo nos seminários da igreja. Sabe aquela irmãzinha que você olha na igreja assim, pálida, amarelinha, tímida, acho que nem o Espírito Santo fala com ela. Aí você abre o Facebook dela, tem 5.000 amigos, né? Toda cheia de coisa, e espalhafatosa, e fotos de Instagram e tal. Você fala, meu Deus, quem é quem aí no eu virtual? É estranho, não é? A gente tem essa tentação, e é preciso entender, escuta o que eu vou dizer. Hoje, o século 21 é o século das mídias sociais. É preciso entender isso. Participar desse momento. Quer ver uma coisa? Os sociólogos estão trabalhando com uma ideia interessante. Eles dizem que quem nasceu de 1990 para cá... Tem alguém aqui que nasceu de 1990 para cá? Aí, ó. Esses aí são os nativos digitais. E a galerinha que vem comigo de 1990 para trás... Eu nasci em 79... São os imigrantes digitais. Se você quiser saber a diferença entre um nativo digital e um imigrante digital, é muito fácil. É só dar um iPhone na mão de cada um. Quem pedir manual de instruções é imigrante. Nativo já nasce possuído. É ou não é? Já faz tudo, já vem com ele, é no DNA, na mão. É Matrix. O que a gente precisa entender disso aqui? Ó? Na era dessas mídias sociais, a tentação é a tentação de ser supérfluo. É estranho isso. É a lógica de colocar todo o conteúdo teológico em 140 caracteres. E é um perigo quando a gente fica só na receita da coisa pronta, do fast food da fé. Então esse é das grandes tendências teológicas que invadem hoje mídias sociais. Essa outra tendência que eu vou mostrar agora é terrível. Olha aí, ó. O Evangelho 3G, grana, glamour e gambiarra. Evangelho 3G é uma tendência que cresce a todo dia. Sabe o que é estranho? É a nova moda nos evangélicos da idade mídia, que é a busca descarada pela fama, os fã-clubes divinos, os líderes infectados pelo vírus do imperador, os seminaristas que já não procuram a teologia por amor à palavra, mas por planos e ambições divorciadas da fé. É gente que procura teologia porque através da teologia pode dar um salto social. Tem gente que é aborto social, ele só existe porque existe dentro da igreja. Lá fora ele não sabe, não conhece ninguém, ele trabalha porque o pai da igreja, que é presbítero, indicou alguém para ele trabalhar. Então se ele desviar, não tem ninguém lá fora, ele fica morto dentro do templo. Tem gente que faz isso. Essa lógica perigosa, complicada do 3G. Eu gosto muito dessa foto aí, ó, desse irmão aí, ó. Não é legal? Esse é o sonho de todo mundo. Vai dizer que você não gosta de dinheiro. Jesus, o que ele mais fez na vida dele foi falar de dinheiro. É interessante isso. Só que eu estava olhando esses dias uma coisa que me chamou muita atenção. Uma das raízes da palavra amém vem do aramaico. Engraçado que é a mesma raiz da palavra mamon, riquezas. Isso nos sugere, apenas sugere, uma coisa terrível. Judeu, dentro da cultura judaica, uma das coisas interessantes da cultura judaica é que o judeu dificilmente dá nome para coisas, nome para pessoa, porque pessoa tem personalidade. O brasileiro bota nome no carro, né, não é? Judeu não põe não, nome em coisas. Só que Jesus chama o dinheiro por um nome, mamon, confere personalidade a ele. E dá para o dinheiro configurações de idolatria. Ou seja, vamos colocar assim, sugere que você pode armar 3 altares. Você pode levantar um altar para Deus e esse é o ideal. Tem gente que levanta os altares da demonização e esse é terrível. Mas tem gente levantando o altar ao dinheiro. O mamon pode dar o amém da sua vida. Ele pode dominar seu ministério. Tomara que ele seja seu servo, porque se ele for seu senhor, ele te domina. E tem muita gente hoje vivendo essa lógica. Eu gosto de John Wesley. John Wesley dizia, quando o dinheiro chega no meu bolso, eu gasto, antes que ele ache o caminho do meu coração. Se achar, acabou. Tem mais um. Distorções teológicas tidas como normais. Dá uma olhada no que esse irmão está fazendo na cadeira. Olha o que ele está fazendo lá. Está colocando cinto de segurança para ninguém tirar ele dali. Não parece alguns pastores aí? Eu coloquei, ó, a profetomania, que é a mania de profeta que tem hoje. Você já viu que hoje tem um surto profético? Todo mundo é profético, todo mundo faz atos proféticos, mas não faz atos dos apóstolos, né? Faz inversão, reversão ao ventre materno, mas não volta no primeiro amor, que é mais perto e mais prático, né? Tem muita gente fazendo isso. Aí olha que interessante, eu coloquei aqui, ó, a profetomania, o positivismo gospel, o abracadabra cristão,
A milagromania, sua fixação nos sinais, que ao invés de ser um sinal vira um fim em si mesmo. A doença dos títulos, que vai de pequeno papa para apóstolo, que é a mistura de pai de santo com apóstolo. Tem um monte desse tipo de coisa aqui, distorções teológicas. E o pior, tidas como normais. Eu fico profundamente decepcionado quando eu vejo um cara que tem vamos dizer assim, uma base teológica mais sólida, que se formou numa escola com caráter e esse indivíduo se auto-intitula apóstolo. Eu vou falar para você, eu não tenho nada contra o apóstolo, eu tenho tudo. Porque é um absurdo. Se você quer ser apóstolo depois, o problema é seu, mas é ruim. E a situação é tão crítica, porque a lógica é mais ou menos a seguinte: eu não quero, pastor já é uma coisa muito ralé, eu quero ser apóstolo, PH-Deus, né? Vice-Deus, eu quero estar na Cristo, eu sou o cara. É tão monstruoso isso, porque isso aí assalta o coração. Esses dias eu vi uma cena que foi, para mim, foi a cena, vamos colocar assim, característica, categórica de hoje. Indivíduo filmando o culto na igrejinha dele, um salãozinho com 15 cadeiras, menor do que essa ala aqui, ó. E nem todas as cadeiras estavam cheias, tinha umas vazias. E o cara com o microfone na mão dizendo: vem pra cá, Brasil. Como, gente? Não cabe 20. Não cabe 20, o cara tá chamando o Brasil. É cruel, meu Deus. A gente ri, mas era para chorar, né? Porque todo dia tem uma dessas. Tem sempre alguém com essa mania, com essa vontade de projeção, ultra projeção. Sabe qual é a nossa grande tendência? Transformar Jesus num ídolo, num X-Men divino. Por que você acha que os maiores filmes de Hollywood dos últimos anos são de super-heróis? Porque a tendência, o desejo do homem, o povo está louco por isso. A todo momento, estão querendo buscar alguma coisa desse tipo, a todo instante. No Brasil não é diferente. Roberto da Mata, que foi um dos maiores sociólogos brasileiros, ele diz uma coisa fantástica. Tem um livro dele que todo mundo deveria ler, chama Carnavais, Malandros e Heróis. E ele fala que no Brasil, no começo do século, tinham 3 grandes movimentos sociais: a procissão, a parada militar e o carnaval. Na procissão, o santo era celebrado. Na parada militar, o herói de guerra era celebrado. Já no carnaval, o malandro era celebrado. Tanto que ele define o carnaval como a glorificação das coisas que acontecem da cintura para baixo. E ele diz que hoje a procissão, se existir, está em um outro interior da vida. A parada militar está só dentro dos quartéis. Mas o carnaval continua à torta e à direita. Ou seja, perdemos o santo e perdemos o herói, mas ainda endeusamos o malandro. Outro sociólogo vai dizer que o macho brasileiro é criado em cima de um tripé. Ele é um pouco Rui Barbosa, um pouco Antônio Conselheiro e um pouco Lampião. Todo brasileiro tem um pouco de místico, gênio e bandido. Essa confusão toda generalizada vai criar projeções, vontade imensa de aparecer, de fazer alguma coisa, de driblar o mundinho dos normais, dos comuns. É isso que me encanta nesse Jesus que eu quero que você resgate. Jesus tinha essa beleza de permanecer comum, de gostar de ser pequeno, de estar na dimensão dos pequenos, de não ter essa tentação violenta, a tal ponto, gente, que o simples fato do Papa vir ao Brasil e ser um pouco mais humilde, já é uma coisa da gente se alegrar tanto. Isso é um sintoma de que nós estamos bem longe disso aí. Porque era para ser normal para a gente. Era para ser o nosso ponto de vista. Olha que nível que a gente chegou, de ter que bater palmas para o Papa porque ele é mais humilde. Ele que não fica esperto não, que o evangélico toma o lugar dele, irmão. Sempre tem alguém assim. Esses dias eu fiquei sabendo de um indivíduo aí que ele fez uma unção no ventre da mãe dele, porque foi o ventre profético que o trouxe ao mundo. Eu não sei de onde esses caras tiram essas coisas, é muita criatividade, não é? É gente que tem uma mente fantástica. O que o Brasil está precisando hoje? Eu coloquei aqui, ó, o Brasil precisa hoje, urgentemente, de seminaristas com o coração quebrantado, que tenham uma santa perplexidade diante de tanta distorção, que seja capaz de um exercício teológico com veia profética, mas não o profetismo, a veia profética, que denuncia os males. Mais do que isso, que constrói pontes de esperança. A gente precisa disso aí, ó, seminaristas da cruz, que entendam que hoje, apesar de todas essas distorções, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui, olha para mim. Apesar de todas as distorções, nós como seminaristas precisamos amar a igreja.
redescobrir o prazer da igreja. A igreja é um protesto de Deus contra gueto, solidão e nazismo. É interessante isso. A igreja é a celebração das diferenças. Na mesma cadeira, na mesma fileira de banco, tem gente que canta muito e gente que não canta nada. Gente que ora muito e gente que não ora nada. Gente que é bênção, gente que é tribulação. A igreja é um ambiente de celebração, de diversidade. É preciso amar a igreja. Eu preciso dizer para vocês, a Bíblia é a lei Maria da Penha espiritual para quem espanca a noiva de Cristo. Tem gente que hoje que vem para pregar, por exemplo, com os dois pés no peito da igreja, já viu? Uns caras que tem raiva, fúria da igreja. A gente precisa redescobrir o amor pela igreja, pelas pessoas simples que tem lá, pelo pobre, pelas pessoas que vão para a igreja. Olha, eu queria que você imaginasse, hoje, segunda-feira, tem alguma dona de casa que passou o dia inteiro com um filho complicado, marido bêbado, e ela vai à noite para a igreja esperando ouvir de Deus uma palavra. É para essas mulheres que a gente prega. Tem muita gente dessa na igreja. A igreja não é um guetozinho de celebridade, de mentes fantásticas, esperando o elixir da extraordinária teologia que você tem para dar. A igreja tem gente que chora, gente que sofre, mães lidando com filhos endemoniados. Para mim, um dos textos bíblicos que eu mais gosto é quando Jesus está se transfigurando. Ele está lá em cima no monte com 3 discípulos. Só que interessante que lá embaixo tem 9 discípulos tentando lidar com um demônio que não sai de jeito nenhum. E que joga o menino no fogo e na água. Aí Pedro fica tão empolgado com aquela visão lá que ele tenta abrir um ministério lá em cima, Ministério da Transfiguração, 3 tendas, e a gente fica morando por aqui porque aqui é bom, aqui é legal, aqui tem Deus, aqui tem milagre, vamos ficar por aqui e morra os outros lá embaixo. Aí Jesus desce. O que mais me encanta é Jesus descer. Ou seja, não adianta ter muita glória aqui em cima se eu ignoro os pais que estão lidando com filhos endemoniados lá embaixo. Toda a teologia da glória desemboca para pais com filhos endemoniados, para adolescentes que levantam em casa e protestam, a menina que aparece grávida antes do tempo, o filho drogado, o pastor em crise. A gente vive hoje uma espiritualidade de crises. Tem pastores em crise, pastores à beira do suicídio. O Jorge tem um livro que eu nem li ainda, mas eu quero já, e ele falou que vai me dar, né, Jorge? O livro Pastores Livres, é isso, né? Como é importante isso? Porque o que se tem hoje são pastores vivendo de cativeiros ministeriais. Eu tenho grande parte da minha atuação hoje é com liderança nas igrejas. E é terrível ver o quanto tem de líderes frustrados. Homens que vivem à beira de um colapso nervoso. Sabe por quê? Porque tentaram viver uma espiritualidade que não desemboca na prática. Que é bonita no idealismo, mas que não tem cheiro de gente. Sabe aquela coisa toda clerical, toda arrumada, toda bonita, mas que não desemboca na vida? Que a gente vive hoje uma teologia nova, diferente, seminaristas da cruz. Seminaristas que têm um apreço por Jesus, pelas coisas da simplicidade. Deu para entender até aqui? Terceiro, por uma teologia relevante e para hoje. Porque em certa medida toda teologia é relevante. Só que a partir de alguns tempos essa relevância cresce ou diminui. Então que a gente faça a teologia hoje ser relevante, para hoje. Sabe como é que eu chamo isso aqui? Ó? Eu ouso chamar de teologia da segunda-feira. Dessa irmãzinha aí, ó, dona de casa, que corre com o almoço, que conversa com a filha, que não tem tempo para ler um livro, que grande parte do que ela entende por teologia é feito escutando rádio, botando água em cima da televisão. E vai chegar de noite na sua igreja para ouvir a verdade que você tem para pregar. Uma teologia das esquinas, das feiras, das donas de casa com cheiro de gente, não da parafina das gavetas fechadas. Uma teologia que entende as pessoas no meio da rua, não fica na torre de marfim da exegese. Vai lá embaixo, conversa com as pessoas, toca na mão delas. Grande parte do sucesso do Valdomiro é porque ele fez uma leitura interessante. Ninguém aperta a mão do Macedo, ninguém aperta a mão do Malafaia, mas o Valdomiro você cheira até o suor, mano, que ele abraça você e põe aqui, ó. Ele quebrou a barreira. É inteligente isso. Ele está perto do povo. Você vai lá e toca na mão dele. Por mais estranho que ele seja. E olha que às vezes ele te arrebenta. Mas você vai lá. E o povo gosta disso. Não estou dizendo que você precisa pegar a teologia, diluir, jogar lá embaixo. Nada disso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa tirar ela de onde a gente colocou. Alto demais. É bom lembrar que Deus nos chamou para alimentar a ovelha, não girafa. Que a cabeça é alta e pega lá em cima. Aí embaixo. Olha. Carecemos de um exercício teológico que alcance o pobre. Irmão, Deus deve gostar de pobre, né? A forma como ele veio já é bem definida. Eu coloquei, ó, carecemos de um exercício teológico que fale ao pobre, que fale a língua do oprimido, que se recuse a transformar Jesus no ídolo pop, num ícone da cultura de Hollywood, que se recuse a transformar Jesus numa coisa que ele nunca foi, colocar na boca dele promessas que ele nunca fez, tentar vender um Jesus que não existe.
Eu acho tão estranho quando às vezes a gente vê igrejas, sabe, igrejas que mais parecem um shopping. É estranho, não é? É bom que você tenha igreja abençoada e tal, é bom, mas é estranho isso. Eu estava lendo uma revista esses dias, onde uma moça foi em Ilhéus, na Bahia, e numa avenida principal ela contou 36 igrejas. E ela visitou algumas e fez algumas pesquisas e achou interessante uma coisa. Apesar de ter 36 igrejas na mesma avenida, nenhum pastor se conhecia. É estranho, não é? Tipo assim, eu passo na frente da sua igreja, mas não reconheço. Eu tive uma vez numa cidade e estou passando na calçada e tem uma igreja aberta. Aí tinha um rapaz e uma moça bonita assim na frente e eles faziam um negócio trocado. Por exemplo, eu sou um homem, eu estou vindo, a moça vem na minha direção. Se é uma mulher, o rapaz vai na sua direção. E todo aquele papo de vendedor mesmo de Deus. E aí, tá com algum problema e tal? E eu falei, não tem problema nenhum. Eu achei que ele ia me arrumar um catálogo. Escolhe um e entra. O importante é entrar, né? Você tem que chegar a todo custo, é rápido, é vendedor de Deus. Não consegue falar com o pobre. Uma cena que eu vi que nunca mais esqueci é de um rapaz parado na frente de uma igreja, morrendo de vontade de entrar, mas não entrava porque olhou para a roupa e percebeu, não dá, o esquema aqui é diferente. Elitização da fé, teologia das patricinhas e mauricinhos de Deus. Para que isso? Sabe o que me encanta? Saber que Jesus não escolheu Roma, Jesus não escolheu Grécia. Ele foi para uma Palestina miserável da vida que ninguém sabe até hoje onde fica direito no mapa. Ele desceu para Galileia. O diabo lá, escuta isso aqui, ó, em Mateus capítulo 4, na tentação, o diabo oferece o topo para ele. Quer começar? Começa em Jerusalém. A agenda do sucesso, vai para cima. Toda aquela tentação gira em torno do poder. Poder é a arma central ali, ó. Transforma as pedras em pães, ou seja, faz aí, usa o seu poder. Como é que você faz? Eu quero ver. Ele se recusa, te dou todos os reinos do mundo, você não quer usar o seu, usa o meu, eu sou mais humilde do que você. Ele recusa, então leva no pináculo do templo, você não quer usar não? Usa o da igreja, da religião. Sem poder não funciona aqui embaixo. Essa lógica é cruel e ainda atinge muitos corações, a lógica do poder, mortal do poder. Jesus abre mão de tudo isso, é tão bonito, Lucas 4,14 é lindo. No poder do Espírito, ele desceu para Galileia. E porque ele assumiu a agenda do servo, nós estamos aqui hoje. Uma agenda de liberdade. Uma das cenas que eu acho mais bonita é Jesus pegar e lavar os pés dos discípulos. Eu estava lendo um poeta cristão que ele disse o seguinte: naquele dia, quem quisesse olhar para Deus não precisava levantar a cabeça e olhar para cima. Bastava baixar a cabeça e olhar para o rosto refletido na água da bacia. Jesus colocou Deus misturado na água que lava o pé do pobre. Ou seja, em outras palavras, leve Deus para baixo. Jesus mostrou que Deus é pequeno, que cabe nessa ambiência que a gente não gosta muito de visitar, que ele não participa muito de grandes congressos e de grandes churrascos, mas gosta de estar na casa do pobre, da viúva, do simples. Ele é o único Deus que acaba de vencer a morte e resolve andar a pé, 11 quilômetros, de Jerusalém até Emaús, imagina, conversando com 2 discípulos que não conseguem reconhecer. Tem gente que se não lembrar do nome dele desvia, imagina não reconhecer depois, é estranho, não é? Mais uma, nós carecemos de um exercício teológico criança. Infantil sem ser mimado, pequeno sem ser invisível, dependente sem ser miserável e amado, amigo e amável. É isso que é a teologia criança. A teologia dá dessa leveza, que sabe ser infantil sem ser uma coisa estranha. Sabe o que é a teologia criança? Eu acho engraçado, criança é uma coisa incrível. Se você der um presente para a criança e ela não gostar, o que ela faz? Ela fala na cara, é ou não é? Tá nem aí, quer nem saber se vai se machucar ou não. É interessante isso. Existe na criança esse quê de ser puro. Tão puro que às vezes corre o risco de machucar. A gente fica muito com pés atrás com teologia, né? Quando está estudando teologia. Esse dia eu estava pregando sobre Jesus numa igreja e um cara falou para mim assim: não corre o risco de banalizar Jesus? Eu falei: corre. Eu não estou aqui para defender Jesus, não. Eu é que preciso dele. O maior risco que eu corro foi quando eu vim para cá no avião, a 11 mil metros de altitude, 800 km por hora e a temperatura exterior de 53 graus negativa. Ali é risco. Nós estamos aqui hoje correndo o maior de todos os riscos. Estamos vivos, respirando. A qualquer momento alguém pode desligar lá em cima e aí já era. Ou seja, vivo hoje, o passado não volta, o futuro você não sabe se vem. E se vier você vai estar lá. É ou não é? Pensa nisso por um minuto. Exercício teológico criança, que consegue ser do amor, da amabilidade, da cura, da leveza, da proposta de estar junto. Ninguém fica aterrorizado diante de uma criança. Só que tem um porém aí.
Se é criança, sugere crescimento. Porque uma criança, vamos colocar que essa menina aí tem uns 12 anos, uns 6 anos, 7 anos. Se ela nunca mais crescer, de criança bonitinha, vira um monstro. É ou não é? Porque é natural o processo do crescimento. E para que se cresça é preciso ter vida. Porque você pode aumentar coisas, mas crescimento só se tem vida. Princípio vital faz crescer. É 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescimento. Só tem crescimento se tem vida. Olha só isso. Uma teologia do sorriso, do abraço e da leveza. Uma piedade sem rancor, sem máscaras, sem adereços. Nós carecemos de uma teologia do evangelho, bíblica, cristocêntrica, que consegue fazer ressonância dos 5 solas. Lembra dos 5 solas? Uma teologia bíblica genuína, que volta para essa essência do abraço, da leveza. Os filósofos costumam dizer que até hoje ninguém descobriu quem foi que inventou o abraço. E eles trabalham com 2 hipóteses. Quem inventou o abraço? 2 pessoas que estavam se segurando para não cair ou que queriam cair juntas? Quem que você acha? Teologia do abraço, da leveza, do encontro, de estar com Jesus, conversando com Ele, nas esquinas da vida, fazendo valer o princípio e o exercício teológico, não transformando a teologia numa coisa cansativa, chata, como a gente fez com a oração. A gente transformou a oração num negócio chato, por isso que pouca gente gosta de orar. Porque tem gente que tem síndrome de narrador de futebol, ele acha que quanto mais ele falar, mais ele ora. Não é. Uma das coisas que me chama a atenção é Jesus em Mateus 6,6, ele fala: quando você entrar no seu quarto, fecha a tua porta quando você for orar, porque o teu pai que te vê, te recompensará. Engraçado, ele não fala o pai que ouve, já que você vai orar, a lógica seria essa: teu pai que te ouve te recompensará, mas ele fala teu pai que te vê. Em outras palavras, Deus conhece a nossa lábia evangeliquez, e Ele sabe que é muito melhor Ele ver o que nosso coração está dizendo do que ouvir o que a nossa boca treinada joga. Na hora da oração, Deus muito mais vê do que ouve. A gente transformou a oração num negócio chato, cansativo. Então, estamos transformando a teologia do mesmo jeito, numa coisa chata, cansativa, tediosa. Eu fico observando, por exemplo, esses dias eu estava se não me engano, foi numa universidade, e tinha alunos do grupo de ciência da religião, e um pessoal chato, estranho, um pessoal esquisito, assim, que tem a sensação de estar vivendo nos anos 60, achando que vai revolucionar a qualquer momento. Até o linguajar deles ainda é de esquerda, de direitas e de proletariado. Os caras que, ressuscitando, para eles o Che Guevara é mais Senhor do que Cristo. Em pleno século XXI, os caras vivem em outro mundo, alienados da fé. E transforma a teologia numa coisa chata, estranha, cansativa, perigosa, que não tem desdobramento, que não toca ninguém, que não mexe com as pessoas. Qual que é a razão da nossa vida, teologicamente? É servir a causa de Cristo, o reino de Deus. Isso precisa ser visto de novo. Outro, carecemos de um exercício teológico que se recuse a pregar a fé como o elixir da felicidade. Ou seja, como uma mágica para o sucesso fácil, uma prostituição da adoração, um analgésico celestial só para dar um jeito na dor de uma vida vazia. Tem gente fazendo isso, uma teologia do sucesso fácil, um toma lá da cá, de birrinha sagrada com Deus. Esses dias eu vi a menina no Facebook: não aceito a minha dor de cabeça de hoje. Falei: compra Doril. É simples, né? Tem sempre alguém com essa coisinha. Vocês já notaram que a felicidade hoje ela virou uma obrigação? É um perigo isso. As pessoas acham que elas são obrigadas. O Paul Freston escreveu um livro chamado Jesus, um modelo de espiritualidade invertida. Ele brinca com o termo e coloca assim... Tem um livro famoso que saiu uns tempos atrás, O Monge Executivo, né? Jesus fala: nem monge nem executivo é o tema dele. Jesus, um projeto de espiritualidade invertida. E nesse livro ele diz uma coisa interessante. Ele fala que Maria, por exemplo, Maria não criou Jesus para ser feliz. Se ela tivesse criado Jesus para a felicidade, ela ensinava ele a fugir da cruz, né? Mas criou para ser justo. E porque ela criou para ser justo, eu hoje posso ser feliz. Porque justiça triunfou na cruz. É muito sério isso. Nós precisamos resgatar uma teologia que bate o pé, que se recusa a pregar esse tipo de coisa, a vender facilidades. Eu volto aqui àquela perguntinha do começo, do Salmo 11, verso 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O que a gente pode fazer quando os fundamentos são destruídos? Eu coloquei aqui, carecemos de gente marcada pela esperança.
Redescobrir a esperança de estudar uma teologia que faça de verdade vida. Gente com sonhos de reconstrução, são os Neemias. Uma coisa que eu acho engraçada em Neemias, quando ele recebe as notícias da cidade de Jerusalém, ele não sai com tudo e fala, não, vou mudar tudo porque eu sou o cara. Não, a Bíblia diz que ele assenta e chora. A primeira coisa que ele faz, se as ruínas não incomodar, ninguém muda. Começa pelo choro. Esperança também tem a ver com isso, com chorar pela miséria do mundo, ouvir o clamor do pobre, saber que nessa conjuntura de desvios, distorções, de um Brasil que carece de teologia, eu posso trabalhar por uma teologia da relevância. Eu coloquei aqui, gente com sonhos de ressignificação, como Paulo, que faz leituras da fé com desdobramentos para o seu tempo, ideias frescas num mundo que cheira formol. Talvez você esteja se perguntando assim, e aí, o que eu posso fazer? E eu respondo, eu não sei. Se eu soubesse tudo, eu seria o maior gênio da teologia dos últimos anos. Eu preciso de você. Igreja é comunidade, a gente precisa trabalhar junto. Alunos e mestres trabalhando nessa corda bamba, propondo problemas e soluções. A igreja é uma comunidade que substitui o eu pelo nós. Eu venho como uma pergunta, você também como conteúdo, e a gente se encontra. E nessa mistura vão surgindo as coisas. Eu não posso baixar aqui uma lista de coisas a fazer porque eu não sei. E eu preciso de você. Para terminar a minha fala aqui, Guimarães Rosa disse uma coisa que eu digo todos os dias. Eu quase de nada não sei, mas eu desconfio de muita coisa. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.